Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta com a série respondendo questões sobre matrimônio, sobre casamento, a vida comum do lar. Amém. Glória a Deus. Nós esperamos que vocês estejam gostando e sendo edificados, né? Com as respostas. Amém. Gostaríamos que você estivesse fazendo seus comentários, deixando aí aquilo que você tem percebido sobre os nossos vídeos. Isso vai nos ajudar. Amém. Estamos abertos para ouvir as críticas de vocês. A gente está aqui para crescer juntos, como nós falamos no início, né? O primeiro vídeo do nosso canal lá fala sobre isso. Nós estamos aqui para sermos edificados juntos. Somos um corpo só, nós não estamos separados, amém? Temos um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só Senhor, um só Salvador, um só batismo. Então, estamos juntos, né? Glória a Deus. Fala conosco aí. Tem uma pergunta aqui. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é assim: como resolver conflitos e viver um casamento harmonioso? Que pergunta maravilhosa, muito né? boa essa pergunta, né? Mostra que a pessoa está com a intenção de ter um casamento e de preservar o seu casamento. Isso Amém. é, graças a Deus, uma pergunta de alguém que não está pensando em divórcio, está pensando em preservar a sua aliança. Isso, glória a Deus. Então, eu posso ler um versículo que está aqui para você discorrer sobre essa... Amém. Tem um versículo que diz lá em Efésios 5, antes de Paulo começar a falar sobre aqueles assuntos sobre casamento, marido, mulher, né? Paulo diz assim, uma coisa que é bem interessante se observar. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, glória a Deus. Então, realmente, da base, eu ia iniciar falando. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual, sabe? Se a gente compra um celular, por exemplo, e se a gente seguir direitinho aquelas instruções que tem no manual de como utilizar, ele, muito difícil, vai dar algum problema. Ele vai ter a vida útil que ele foi criado para ter. Então, eu costumo dizer que a Bíblia ela é nosso manual. Então, se nós submetermos o nosso casamento a tudo que está aqui, tudo que está na Bíblia, o nosso casamento, ele vai ser bem sucedido. Nós teremos um casamento harmonioso, nós teremos um casamento bem sucedido e duradouro, como sonha o coração de Deus para cada um de nós. A Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Tudo da nossa vida, não só o casamento, mas cada área da nossa vida. O Senhor, Ele é um Deus que Ele vê, né, o fim antes do começo. Sim. E ele imaginou tudo isso que nós estamos passando hoje, cada época que vai se evoluindo o tempo. E Deus já sabia as coisas que iam acontecer, como é que a humanidade ia se desenvolvendo, ia começando a se mover nas questões, né, da vida, inclusive do casamento, e ele deixou tudo aqui explicadinho. Então, a resposta pra mim dessa pergunta é que nós teremos um casamento harmonioso, um casamento abençoado, se nós nos submetermos sempre à palavra. Ou seja, aconteceu algum problema no casamento, em vez de tentar resolver, um falando o que acha e outro que acha, é sentar e ver o que Deus acha, né, o que Deus falou sobre isso, e os dois aceitarem, com humildade, se submeter ao que Deus está falando, independente das suas próprias vontades. Amém. E assim, só para ratificar tudo que minha esposa falou, eu ouvi uma vez de um professor meu, né, da escola de ministro Rema. Eu ouvi um professor dizer, quando ele estava tratando sobre casamento, ele disse algo que para mim marcou e é o que eu tenho levado para os gabinetes hoje, quando temos que aconselhar algum casal, né, que está passando algum tipo de dificuldade. Ele disse uma frase que me marcou e está comigo para sempre. Essa frase diz assim: quando o assunto é sobre casamento, sempre existem 3 histórias. Existe a história do marido, existe a história da esposa e existe a verdade. Isso para mim foi marcante, parece engraçado, mas é o que de fato nós vemos na prática, né? Porque quando nós vamos aconselhar um casal, o que é que a gente sempre está percebendo? Existe a versão da esposa, existe a versão do esposo e no meio das duas existe a verdade. E eu poderia dizer para você que em toda situação que você está vivendo ou já passou ou está passando no seu casamento, na tentativa de ter um casamento harmonioso, como foi feita a pergunta aqui, existe a sua versão, existe a versão do seu cônjuge e existe a verdade, que é a palavra. Quando nós decidimos sermos humildes o suficiente para abrir mão daquilo que a gente acha e daquilo que a gente pensa, para atender àquilo que a palavra diz, certamente o seu lar será um lar harmonioso em qualquer questão, seja financeira, seja emocional, seja na área sexual, seja relacionamento, seja de tratamento, não importa. Se quando alguma questão se levanta no meu casamento, se eu deixo de querer ter razão e ela também deixar de querer ter razão e olharmos para o que está na palavra, nós estaremos indo para a terceira versão da história, e a terceira versão da história é a verdade.
não é uma suposição nem aquilo que ela acha, é o que ela diz, é a verdade absoluta. Amém. A verdade que é boa, perfeita e agradável. Amém. Graças Glória a Deus. Então nos vemos no próximo vídeo, que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Beijo Grande no abraço. coração. Deus continue abençoando cada um de vocês e a sua família. Tchau, tchau.